Nesta quinta-feira da segunda semana da Páscoa, somos convidados a refletir sobre o testemunho e a coerência do nosso testemunho. Vejam, a primeira leitura de hoje nos fala da realidade. Os Atos dos Apóstolos apresentam para nós os apóstolos sendo interrogados no Sinédrio, sendo levados ao Sinédrio para serem interrogados, questionados acerca do testemunho que eles estavam dando de Jesus, por meio da pregação, por meio da palavra, por meio das ações, e aquilo incomodou o Sinédrio. E eles então chamaram os apóstolos, e Pedro e os outros apóstolos então responderam a este interrogatório, um interrogatório que sabemos muito bem, pretensioso, porque desejavam, na verdade, colocar medo nos apóstolos, desejavam, na verdade, amedrontar os apóstolos, desejavam impedi-los que eles continuassem aquela pregação, que eles continuassem dando testemunho de Jesus Cristo, dando testemunho da ressurreição, queriam coagi-los de certa forma. E Pedro, cheio do Espírito Santo, motivado, iluminado pelo Espírito do ressuscitado, Pedro e os outros apóstolos responderam, diante da proibição que lhes fora feita, porque assim disse o sumo sacerdote, quando começou a interrogá-los: nós tínhamos proibido expressamente que vocês ensinassem em nome de Jesus. Apesar disso, vocês encheram a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem, pela morte de Jesus. E Pedro não se deixou coagir. Vejam, o mesmo Pedro que antes havia negado Jesus por 3 vezes, por medo, o mesmo Pedro que havia traído o Senhor, agora, este mesmo Pedro que se deixou conduzir pelo Senhor, que se deixou conduzir pela luz do Divino Espírito, enviado por Jesus, de junto do Pai, o Espírito que tirou-lhe o medo, o Espírito que abriu-lhe os olhos, que abriu-lhe a consciência, o coração, e transformou Pedro de tal forma que Pedro então dá testemunho, junto com os outros apóstolos, dizendo: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus dos nossos pais, o Deus que ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz, mas Deus por seu poder o exaltou, Deus o tornou guia supremo e salvador, e disso nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu, o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem. E dizendo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. E por que eles ficaram furiosos? Ficaram furiosos diante da clareza, da sensatez, da coerência, da coragem daquele testemunho. Porque eles não tinham aquela coerência. Porque entre a palavra da Escritura, entre aquilo que Deus falou por meio dos profetas, e por último, através do seu Filho, o que Deus falou e como eles agiam, havia uma incongruência muito grande, o contra-testemunho deles. E vejam, por isso ficaram furiosos. Até hoje é assim. As pessoas ficam furiosas diante de um testemunho coerente, diante de um testemunho verdadeiro. Porque o testemunho verdadeiro basta pelo testemunho em si mesmo, basta pela ação, basta
pelo modo de viver e de ser. Portanto, o verdadeiro testemunho é pautado de poucas palavras. O verdadeiro testemunho é de poucas palavras e de muitas ações. E por isso eles ficaram furiosos, porque sabemos muito bem que os sumos sacerdotes, os fariseus, o sinédrio, eram de muitas palavras, de muitas pregações, de muita teoria, de muito discurso e de pouca ação. E por isso, diante desse testemunho dos apóstolos acerca de Jesus, do modo como eles estavam vivendo, a transformação que eles permitiram que Jesus ressuscitado fizesse na vida deles, diante dessa realidade concreta da vida dos discípulos, que após a morte e a ressurreição de Cristo já não eram mais os mesmos, mas haviam sido totalmente transformados por Deus, essas autoridades ficaram de certa forma furiosas de verem a capacidade que os apóstolos tinham, capacidade essa de atrair tantos outros, porque assim disse eles: enchestes a cidade de Jerusalém, a capital, enchestes a cidade com a vossa doutrina. Então vejam, eles conseguiam, por meio do seu testemunho, eles conseguiam atrair tantas e tantas pessoas que desejavam, que depois, mais tarde, vão desejando se tornar cristãos, vão se tornando fazer parte do grupo dos apóstolos. É preciso obedecer a Deus antes que os homens. Quando nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, sabemos muito bem que elas podem até trazer uma felicidade, mas essa felicidade é momentânea, porque a felicidade, a causa da sua felicidade, ou a razão da sua felicidade é aquela realidade. Se você fica feliz porque você tira nota 10 na prova, então essa felicidade está quando você tira nota 10. Amanhã você tira 8, 9, 7, pronto, já não está feliz mais, não é? Se você está feliz porque hoje você adquiriu um bem, porque hoje você conseguiu um cargo, porque hoje então você se sente feliz com isso. Amanhã você é rebaixado de cargo, pronto, já se foi a sua felicidade. A sua felicidade foi momentânea, ela foi por um tempo, ela foi por um momento. Não, meus irmãos, a felicidade que vem de Deus é muito maior. Por isso, a alegria que vem de Deus é maior do que qualquer outra satisfação humana, por melhor que ela seja, por mais boa que ela seja, por mais prazerosa que ela seja, mas ela passa. A de Deus não passa jamais. Por isso, obedecer antes a Deus do que os homens. Por isso, colocar Deus no lugar que lhe é devido. Como nós rezávamos no Salmo de ontem. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Esta pedra que ainda hoje é rejeitada por muitos. Porque muitos dizem acreditar em Deus, mas não são capazes de renunciar a muitas coisas por Ele. Então Deus não é o principal. Deus não é a pedra angular. Não obedecem antes a Deus do que os homens. Deus é secundário e não primordial. Portanto, o testemunho dos apóstolos, meus irmãos, é um testemunho coerente. Um testemunho coerente que foi capaz de conceder-lhes a alegria. Porque diz em outra passagem do Atos dos Apóstolos, que os apóstolos chegaram a ser interrogados, chegaram a ser açoitados, apanharam, foram castigados e saíram de lá alegres. Alegres por terem sido dignos de serem açoitados, de serem perseguidos por causa do nome de Jesus. Vejam só, para muitos parece uma loucura, mas não, se alegraram por terem sido dignos de serem julgados, de serem, de certa forma, interrogados
por causa do nome de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, Jesus no Evangelho de hoje fala exatamente desse testemunho. Aquele que dá testemunho daquilo que viu e ouviu. E aquele que aceita esse testemunho, atesta que Deus é verdadeiro. Portanto, aceitar esse testemunho significa ser coerente com ele, como foi os apóstolos. Viver de acordo com o testemunho. Não basta só eu dizer, sim, eu acredito, sim, eu aceito, mas vivo de acordo com aquilo que eu digo acreditar? Vivo de acordo com aquilo que eu digo aceitar? Aceito ou não aceito? Acredito ou não acredito? E é justamente nos momentos mais difíceis, é justamente nas maiores provas que nós damos testemunho da nossa fé. Porque dizer, isso já é um ditado muito comum entre nós, dizer que acredita em Deus quando tudo vai bem é uma coisa, dizer que acredita em Deus quando tudo vai mal é bem diferente. Pois bem, esse é o nosso testemunho. Acreditamos em Deus, acreditamos que Ele é a pedra angular, fundamento da nossa vida, sobre a qual nós edificamos toda a nossa vida. Obedecemos antes a Deus do que os homens? Como estamos vivendo a nossa vida com Deus? Se esperamos ter uma vida voltada para Deus, se esperamos de fato viver e possuir a salvação, se esperamos de fato aquela felicidade que não é momentânea, que não depende de ocasiões, mas que permanece independentemente de qualquer coisa, é preciso então obedecermos mais a Deus. É preciso colocarmos Deus no centro da nossa vida e permitirmos que esse testemunho seja um testemunho verdadeiro, seja um testemunho coerente, como foi o testemunho dos apóstolos. Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiras testemunhas. Assim seja. Amém.